Senhor, geração que já está mudando o mundo em meio à pandemia. Nós queremos essa noite fazer algo muito especial para você. Hoje, dia 11 de junho de 2020, semana mais romântica do Brasil. E eu trouxe os homens mais românticos do Brasil para falar com vocês essa semana. Nós estamos aqui essa noite com o propósito de falarmos sobre o antes. Antes, durante e depois. São as 3 fases de um amor. As 3 fases de um relacionamento cristão. Então você que nos assiste, compreenda desde já que tudo que nós falarmos aqui está baseado nas escrituras sagradas e em nossas experiências com Deus. Então, se você não é um cristão ainda, nós o convidamos a conhecer o Senhor Jesus. Se você já é um cristão, fique conosco que você vai se identificar demais com tudo que nós vamos tratar aqui essa noite. Vamos iniciar e dar o start dessa noite, desse bom bate-papo, com nossos amados Christian. O Cris é professor de música, supervisor da GP, um líder de excelência, um levita de excelência. E em especial, essa semana nós tivemos uma semana aí de doações para uma família específica. E eu queria publicamente dar aí a glória a Jesus, porque através do Cristo nós recebemos muitas sementes de amor. Ou seja, é um jovem que está engajado nas questões sociais também. Também estamos aqui com o Davi. Não mora longe. Mora pertinho. O Davi também é um levita, é o nosso coordenador aqui da equipe de comunicação. Tudo isso que você tem visto por esses dias é o Davi, uma equipe maravilhosa que está aqui conosco para cooperar para esse propósito, para que as coisas aconteçam. E o Davi também estava ali na faculdade antes dessa pandemia e viu e ouviu muita coisa e foi assolado por muitas coisas, como todos os jovens. Então o Davi também é o nosso convidado essa noite para tratarmos essas questões do antes de um relacionamento sério. E estamos aqui também com o Rodolfo. O Rodolfo. Podem zoar o Rodolfo, ele gosta. Ainda bem que não Brincadeira. Coloca uns boizinhos com limite. Rodolfo também é levita, ele é o nosso auxiliar, nosso ministro de louvor na Igreja Cristo Salva de Louveira. Ele também é um líder de célula no Ministério da GP, no setor Primavera. E Deus tem usado demais a vida dele de maneira especial. Falo como mãe de um adolescente que é cuidado pelo Rodolfo. O meu filho foi transformado, começou a caminhar com esse rapaz. Então o Ítalo vai estar assistindo, sabe bem que nós estamos falando a verdade aqui. Beijo, meu filho. Então, essa noite nós vamos startar, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, com um texto muito importante, que está em 1 Coríntios 13:11, que diz assim: quando eu era menino, falava, pensava e raciocinava como menino. Quando me tornei homem de Deus, deixei para trás todas as coisas de menino. E com esse versículo verdadeiro, real do que está escrito na palavra, nós gostaríamos de iniciar essa noite. Meninos, eu estou extremamente animada de estar aqui essa noite com vocês. Nós também, pastor. Pensa numa semana romântica. Pensa um convite top. Eu estou me achando. O Melhor pastor áudio tá lá da nos minha bastidores, tchau, verão pra ele. Porque nós aqui estamos arrasando. Porque eu sempre Arrasando. sempre desejei Rodolfo ouvir. tá arrasando, olha o sapato. Olha esse sapatinho Ó, arrasando. todo mundo de preto. Mano, que isso? Nós desejamos ouvir pessoas como vocês. Porque o nosso momento de ser jovem solteiro passou. Vivemos, mas passou. E a realidade da Igreja Cristo Salva era um outro momento. Era um outro público, era um outro momento social, era uma outra realidade. Mas passou o nosso tempo. E agora nós estamos vivendo o tempo de vocês. E como pastores de jovens, nós aprendemos demais com vocês. Agora nós queremos saber como é que é ser solteiro. Porque nós estamos aqui diante de 3 lindos homens, príncipes de verdade, príncipes do Altíssimo. Gente, olha, eu tô falando esteticamente como mulher. Nós não estamos falando de jovens mulambentos. Estamos falando de jovens decentes. Por dentro e por fora. Então fica a dica, garotas. Põe na sua lista de oração esses meninos. Mas a verdade é, como é que é ser hoje dentro da igreja um jovem solteiro? Como é que é ser solteiro? Como que é a rotina de solteiro na igreja, gente? Rodolfo fala, deixa ele que ele me apontou. Vai, Gabi. Eu cortei o Davi, desculpa, não ia falar. Perdão, gente, foi mal, perdão, Davi, foi sem Mas eu querer. quero falar. Ó, pra você, tá? Vou falar diretamente com você. Cê é louco. Se você, jovem, solteiro, tá na igreja,
sabe, você já tem uma vida com Deus, já tem uma maturidade em Deus, você precisa estar envolvido no reino, na minha opinião. Como assim, envolvido no reino? Como assim? Quando você é jovem solteiro, você tem mais tempo, você não tem uma dependência, alguém que você tem que cuidar, alguém que você tem que dar atenção e tal, e ter um tempo, que isso é bom, isso não é ruim. Porém, você, na minha opinião, você tem que estar envolvido. Então, é uma dica. Esteja envolvido com o ministério, procure estar em célula, cuidando de pessoas, sabe? Isso eu falo para as pessoas que são mais maduras. E fora da igreja, como um jovem cristão, na sua vida no dia a dia. Trabalho, como é que é? Na minha opinião, acho que um princípio que eu carrego muito comigo e que foi ensinado é posicionamento. Se você tem um posicionamento correto e firme em Deus, de quem você é, se você sabe quem é a sua identidade, qual é a sua identidade, quem você representa lá fora sendo um cristão, um pequeno Cristo, o seu posicionamento deve ser muito firme e isso vai te livrar de muitas situações. Por exemplo, contando um pouco da faculdade. No meu primeiro dia de faculdade, não conhecia ninguém da minha sala e o curso que eu fazia era publicidade e propaganda. Jesus, né? E Desafio. a gente sabe que é um curso em que... Pra lá de moderno, Vou ser livre. bem claro. Se tivesse 2% que são cristãos, é muito. E os outros, fora, tirando eu, eles não transpareciam isso, não falavam isso abertamente. Viviam uma vida como de todo mundo. No primeiro dia, o professor passou um trabalho em grupo. Esse trabalho precisava de um planejamento. Então os caras falaram assim, já que a gente não tem mais a aula, vamos ali no boteco e a gente vai fazer o planejamento lá. Só que assim, não era um bar, era um boteco mesmo. Era num lugar escuro. Não é uma lanchonete. Não era uma lanchonete. Não era nem dentro da faculdade. Oh, Jesus, que desafio. E aí, assim, tava todo mundo do meu curso lá, bebendo, fumando, se pegando ali, no escuro, sabe? Era um terreno baldio. Normal. Normal. E eu, cara, eu falei assim, e agora, o que eu faço? Eu vou, porque eu preciso trabalhar em grupo, ou eu, cara, eu vou abrir mão disso, vou arranjar treta já com os caras e vou, sabe, ter que conversar com o professor e tal. E algo colocou no meu coração, a gente pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. É isso aí. E isso que entra a questão do posicionamento que eu falei. Muito bom. Cara, eu fui lá. Você precisava do trabalho, Eu precisava ganhar a amizade dessas pessoas. Exatamente. Muito bom, muito bom. A gente não vai conquistar o mundo se a gente for inimigo deles. Louvado seja Deus. Entendeu? Então a gente precisa mostrar que nós estamos lá, que nós somos pessoas como todo mundo, que nós amamos todos, mas que nós somos diferentes. Que nós respeitamos, só que nós somos diferentes. Só não nos obrigue a ser igual a vocês, como a gente não obriga ninguém a ser igual a gente. Exatamente. Então eu fui lá e fiz o trabalho e tal. Me ofereceram de tudo, né? Lá, como sempre é. Só que eles me respeitaram. Você ficou com a bastante. bochechinha vermelha de vergonha? Queimou assim, tipo, provavelmente sim, visão, mas- tamo aí. Como que você respondia? As pessoas acham que negar a oferta do mundo é algo que você vai puxar a espada e vai Sai descer na cabeça de todo Satanás. mundo. É, Não. nada a ver, É nada a algo ver. simples. Se você tem convicção daquilo que você é, tem convicção do seu posicionamento, você fala, cara, eu não bebo. Isso aí. E nem vontade de beber você vai ter, porque você já sabe o que. Muito bom. Isso serve pra tudo. Muito bom. Dentro de um relacionamento também. Muito bom. E o assédio das meninas? Nós estamos... Gente, eu tô falando muito sério, porque nós estamos vivendo nesse tempo onde os garotos são procurados pelas meninas Rodolfo, e você o tem que falar, movimento social que tem circulado pela nossa sociedade é um movimento de muita liberdade, onde não tem problema a garota intimar o garoto para ficar. E eu, como pastora da GP de Itupeva, afirmo que isso acontece às vezes dentro da igreja, tá? Que a gente fica sabendo, então não acho que a gente não sabe, a gente sabe sim, querido. Estamos orando por você, menino e menina. E isso acontece dentro da igreja. Eu tenho um filho que é assediado direto pelas redes sociais. Eu tenho que intervir muitas vezes, porque são coisas peludas, terríveis. E eu queria saber qual é o posicionamento de vocês. O que vocês pensam? Porque às vezes a pessoa que está lá no mundo que não conhece Jesus, a gente tem uma certa compreensão. Mas e as que estão dentro da igreja, começando a caminhada com Jesus, nova convertida ou não tão nova convertida assim?
Como é que funciona quando a garota começa a se lançar pra vocês? Se isso acontece, se não acontece. Eu acredito muito que tem essa questão que o Davi falou do posicionamento. Se você não fica de sorrisinho, então a pessoa também não, né? Não vai encontrar espaço pra ficar se lançando. Mas como é que é isso? Fala aí, Rô, você não falou muita coisa? Fala aí. Já falei muito. Eu, em relação a esse ponto que você falou, eu fui muito corrigido pelo Lucas. Porque eu sempre tive esse jeito extrovertido de brincar, de abraçar, de chamar de amor, oh, lindo, linda, tal. E o Lucas me corrigiu muito isso, porque o que aconteceu, né? Por muitas das vezes, gerou expectativa. Ah lá, o Rodolfo, não sei o quê, tá gostando de mim, né? Porque ele fez isso e assado, mas não era o meu jeito. Então eu corrigi muito isso, muito, muito mesmo. Eu tento, sabe, não tentar não ser eu, mas me posicionar, né? Igual o Davi falou. Eu acho que você ser ponderado, quem você tem mais intimidade, quem tem uma maturidade de saber que aquilo ali não é além de uma amizade, aquilo não é uma ilusão, né? Eu conversei muito com a Thaís durante essa semana sobre alguns pontos de um relacionamento, né? Você iniciar um relacionamento pela carência, isso é muito comum acontecer na igreja. Tô carente, preciso de alguém, arruma alguém. É a questão da identidade. Um exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida, de repente entro num relacionamento, eu me apago, eu me isolo, porque parece que era aquilo que eu precisava. E isso também é muito frequente acontecer na igreja, principalmente que nós que lideramos célula, as ovelhas que estão ao nosso rebanho ali, de repente é uma pessoa que está nativa e engajou com alguém, começou a flertar, se isola, né? E também a insegurança, que foi algo que eu sofri bastante. A questão da insegurança, de conhecer alguém, de pensar vai ser a mesma coisa, de gerar comparação, então eu não quero. A questão também de você falar assim, poxa, será que os pontos batem, ministério bate, não, mas isso aqui não bate, então não é de Deus. Nem orar, essa insegurança que corrói o nosso coração, que foi fruto do relacionamento que eu tive. Então foram alguns pontos que eu fui corrigindo. Como que você venceu a insegurança, o medo, a ansiedade, a carência? Como que você fez? Com foco. Quando eu terminei o meu relacionamento, uma das coisas que Deus mirou o meu coração e falou: aonde está o teu coração? Uau! Aonde está o teu coração? Tá escrito. Tá escrito, acho que em Mateus 6:21, que foi algo que foi um rema na minha vida. E eu lembro que eu não chorei, eu não tive um sentimento de tristeza, claro, com algumas situações que aconteceram, uma decepção, mas foi algo que me fortaleceu. Tanto que quando Deus me falou isso, o que gerou em mim foi um ânimo a mais de trabalhar, de fazer algo no reino de Deus. Tanto que eu lembro que nesse ano que eu tive o meu término, as situações que aconteceram, eu fui inserido em muita coisa. Por exemplo, teve um congresso, eu não lembro o que foi, que me colocaram para trabalhar e eu estava para ajudar para pendurar lâmpada. E eu fui inserido. Foi o ano que eu fiz as entrevistas no congresso. Lembra? Sim. Cai no que o Davi acabou de falar, a importância do solteiro estar engajado, envolvido nas coisas do reino. Eu fui pra trocar uma lâmpada e de repente eu comecei a ser inserido. Eu falei, não, amanhã você vem que você tem que entrevistar tal. Eu falei, tá, beleza. Melhor que ontem. E foi, exatamente. E foi o melhor presente que Deus me deu alguns meses depois. Foi quando o Jobert, eu lembro até hoje, num culto do Fiel, ele chegou numa terça-feira, falou, carinhosamente ele me chama de Bruninha, pra quem não sabe. Não vai querer saber a história. Então quando você melhor você não... Procure nos bastidores. E eu lembro até hoje, no culto do Fiel, terça-feira, ele me chamou, ele puxou 2 cadeiras e falou assim, Bruninho, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que é? Ele falou, cara, eu tava orando na minha casa ontem e tal, a Thaís estava lavando louça. E eu tava orando, cara, por uma situação que tava acontecendo em Louveira e tudo mais, por pessoas para nos ajudar. E, cara, Deus colocou você no meu coração. Aí eu fiquei assim, né? Falei, uau. E quando Deus me falou no meu coração, eu gritei a Thaís. Falei, Thaís, Louveira, o Rodolfo. A Thaís falou lá da cozinha que ela tava falando. Eu pensei a mesma coisa. Desse jeito mesmo. E ele falou, cara, é de Deus. Eu imagino. E foi um presente. E eu lembro até hoje, cara, as palavras do Jobert. Ele falou assim, Deus falou isso. E aí, você topa? Topo. Falei, que mais que Deus falou? Ele fez dessa forma, você que tá assistindo. Você acha que é um pastor de amor, mas é amor. Né? Bem-vindo a Crissalvo. Ele falou desse jeito.
agora é com você, se vira. E eu não sabia o que eu ia fazer, como não era, e eu cheguei em Louveira, enfim. 2 já é uma anos depois outra do celular história. toca. Ô Davi, vamos comigo pra Louveira? Cristian, outras isso aí. pessoas que... A importância de ter amigos, se envolver em relacionamentos, de E amizade. foi um presente de Deus. E eu creio que Louveira, né, hoje tudo que Deus fez através da minha vida foi um presente gerado do meu relacionamento. Porque lá atrás Deus me perguntou, aonde está o teu coração? E eu fui respondendo, me inserindo, tanto que eu tô até hoje Glória aqui. a Deus. Né, a tentação faz Sua parte. vida de solteiro é uma resposta a uma pergunta Exatamente. de Deus. Eu acho que o mais claro da gente falar, 3 solteiros aqui, a tentação faz parte. Boa. Todo mundo. Como é que vocês vencem? Eu acho que, a minha opinião, depois eu quero que vocês falem. Eu Você acho que que joga na fogueira, você fala. Não, eu imagina. quero que vocês Eu vou falem, eu quero que falar você fale. Eu acho que o importante é você ter, principalmente, um discipulador e amigos. Eu acho que amigos, você compartilhar, Amigos fortaleceu. que tem os mesmos princípios. Exatamente. Pessoas que compartilham. Porque nós temos pessoas que andam conosco dentro das igrejas, mas que não compartilham do mesmo princípio e valor, né, Cris? Fiquem atentos com suas amizades, E João. que muitas vezes pode ser uma armadilha, né? Se Sim. você, por exemplo, você vai abrir algo pra essa pessoa e essa pessoa te aconselha algo totalmente o contrário Sim. do que Mete o pé deveria na ser jaca, feito, meu filho. aí já era, né? Eu acho que ter amigos é essencial. Ter amigos Vocês caminhando com acreditam você. no casamento virgem, jovem, virgem, santo? Sim, Eu acredito. Virgem. Eu creio que Virgem santo, crê nesse matrimônio? Eu creio. Davi, Rô. Creio. Rô é o único que veio do mundo, né? Sim. Meninos cresceram em Cristo, Assim, a partir do 6. a partir dos 6. Eu. Davi de berço. E foi uma crise que eu tive. Foi uma crise, eu vou até Veio do falar pra mundo com vocês. toda aquela bagagem, Porque triste bagagem, né? Sim, Rodolfo? eu lembro que quando eu cheguei na igreja, em 2016, eu comecei a fazer amizade com o pessoal, uns eu conhecia, outros acabei conhecendo na igreja. Se fala até hoje, né, na questão do relacionamento, de você ser virgem ou não. E eu lembro que tinha muito dessa questão de indiferença, porque alguns grupos que eu andava, eu ando até hoje, acho que 90% do pessoal é virgem. Que lindo. O pessoal vinha de Meu um... Deus, como meu coração fica com esperança. Obrigada, Jesus. E falar isso é um pra dado você... ótimo, isso é um dado, uma Eu me, estatística sen- ótima. eu me sentia barata, falei, mano. Às vezes a pessoa falava de um assunto com algum assunto Tanto especial, cuidado, né? um cuidado. E você fala, caraca, meu. Queria estar vivendo isso. Nossa, é o meu sonho. Mas você acredita no poder restaurador do teu corpo, não só alma e Sim, espírito? acredito. Você acredita? Eu acredito. Aceitei Jesus, me posicionei, eu não sabia que era pecado. Você tem que estar berrando, porque todo mundo sabe que não tá legal antes do casamento. Todo mundo sabe, o mundo sabe. Mas eu, em Cristo, tomo um posicionamento. Você acredita nessa completude do corpo, da alma e do espírito? Eu renovado? acredito que todos os aspectos serão novos Ótimo. quando você conhecer a pessoa correta. Isso aí. Até a conversa, Isso o aí. beijo e por aí, depois que você casar, noivar. Acho que todo o processo é novo. Tudo. Ele Você restaura. sente vergonha, Davi, de ser virgem? No mundo, na faculdade? Não. Você tem orgulho de falar isso ou você fala meio ressabiado? Como é que é? É como eu falei, é natural pra mim. Então eu cresci. Homem pergunta sobre isso? Porque mulher Ah, pergunta. pergunta bastante. Ah, pergunta. Mas assim, como eu sempre selecionei muitas pessoas com quem eu sempre andei, mesmo que seja no mundo, então o pessoal, eles entendem já Respeita. e já respeitam, eles não vão vir Legal, perguntar, legal. entendeu? Mas sai piadinha? Ah, o Davi não topa. Ah, acho que o Davi Não, vai sai, pro sempre outro lado, sai, umas piadinhas. sempre sai. E como é que você lida com isso? Ah, eu simplesmente, eu dou risada, tal, eu rio com os caras e eu falo, beleza, Mas fica mano, chateado? Não. Fica orgulhoso de si? Na verdade, Você sim, fala, exatamente. Deus, eu sou demais, todo mundo é igual, eu sou diferente. É, porque eu cresci em um lar que os meus pais sempre pregaram isso, sempre me ensinaram isso. Com E eu naturalidade. tenho exemplos práticos, e todos nós temos da igreja, que vocês vão ver no terceiro vídeo dessa série. Fica a dica. E aí, já fica a dica. E que eu vi que isso funciona, isso dá certo, e mais, o Senhor abençoa, mano. O Lucas e a Letícia mesmo, o Lucas e a Letícia são meus tios e meus discipuladores. E eu acompanhei desde o tempo em que o Lucas era amigo Mudou da pra Letícia. São Paulo, ainda. mudou pra São É, o Tinha Lucas cabecinha veio pra desse cá. tamanho. Ele era um gafanhoto, gente. Esse dia nunca existiu. E eu vi todo o processo deles. Então, eles são uma das minhas maiores inspirações, fora o meu tio Jonas, a Ana Paula e tudo mais. Seus Então, próprios pais. então, isso foi algo muito natural pra mim. Muito bom.
Então, se... Vai bem, você sente, você fica feliz. Sim. E você, Cris? Compartilho. Quantos anos você tá, Davi? 20. E você, Cris? Tenho 27. 27 anos, um jovem virgem. Agora nós temos a nossa secretária aí dos direitos humanos, Damares. Um beijo pra você, minha amada. É Damares, ministra. não é cantora, não. Ela é ministra. E ela traz essa proposta para a sociedade como uma prevenção mesmo. Jovem, não faça sexo, não tem propósito. Não propósito só da carne, do desejo, do prazer, do impulso instintivo. Mas essa coisa que nós entendemos o casamento como um altar, o sexo como uma oferta. E você tem 27 anos, é virgem, acredita nesse casamento. Você acredita que você atrai o que você exala? Que você vai ter uma garota que nunca teve um homem ainda na vida dela? A gente atrai que a gente valoriza, né, pastor? Eu valorizo muito isso, sabe? Isso é um requisito importante. Sim, tanto como falou dos exemplos, a gente tem exemplos de sobra aqui na igreja. E então... Mas você está aberto a uma jovem que chegue na igreja, que tenha um passado e que mostre frutos de uma nova vida em Cristo, certamente depois de um tempo, né? Porque isso daí também a gente vai falar na nossa live no dia 12/6. Alto risco, médio risco e baixo risco. Vamos pensar nos relacionamentos. Mas você acredita, Cris, você tem essa abertura no seu coração para acolher uma jovem que tenha um passado, assim como o Rodolfo veio do mundo, tem uma história e de repente está transformado pelo Espírito Santo? Você acredita que você teria condições de se relacionar com alguém assim? Ou hoje, nessa data de 11/6, você fala, não, pastora, eu tenho isso como um dos meus tópicos importantes da minha lista? Ó, eu falando de mim, hoje não. Porque, assim, é algo que eu tenho e que eu almejo pra mim, entendeu? Glória a Deus. Não gostaria que ela também não tivesse experiência, tanto como um beijo e tal. Entendeu? É algo que eu valorizo, que eu guardo. Eu acho que a sua esposa está aqui esta noite, sinceramente. Mas pulando essa parte, pra mim a sua esposa já está aqui, mas tudo bem. Meu Vamos Deus! vamos. Santa casamenteira, velho! Esta pastora não erra, mas é só um hashtag. Uma experiência pessoal. Algo que você fale assim, puxa, isso eu aprendi. Antes de assumir um relacionamento, ou durante um tempo de oração ou de namoro, eu aprendi com isso. E eu queria ensinar essa minha experiência para abençoar outras pessoas. Quantos anos você tem, Davi? Eu tenho 20. 20? Eu prefiro não revelar, assustar todo mundo, Não, gente. David, eu fui namorar com 25. Eu tenho 25 anos, mano. Dá tempo, hein? Quantos anos você tem, Cris? Tem 27. 27. Eu falar 25. 27 Seu foi- primeiro relacionamento foi aos 25? Meu Deus. Também foi o último. Meu Deus, eu vou adotar essa criança pra mim, gente. Que maravilhoso. Aí, tu Não, mas falando aqui, tipo, com 25 anos, né, tipo... Antes eu pensava, eu sempre imaginei e a gente sempre sonha, né? Tem aquela expectativa de ver as pessoas, ver todo mundo casando. É Fábio casando, é Lucas casando, é todo mundo casando. Aí você fica, você não tá casando. Você não quer transparecer, né? É, Mas você às não quer vezes dá algo, transparecer. né, no coração. Mas você tá lá na GP pulando, tá pulando a lona. sabe? Pô, podia ter alguém pulando. Pô, podia- E assim, eu nunca fui assim preocupado com isso. Ficar, não, ansioso demais, Esse é um mas relacionamento. eu acho que a gente sempre tem as fases, sabe? Tem aquela fase que você tá mais assim, mano, eu podia estar com alguém agora e tal, vivendo isso, essa experiência e tal, e tantas outras coisas. Mas também tem aquela fase, mano, super suave, tô tranquilo. Mas apesar de tudo, eu sempre tive um princípio e propósito, sabe? A pessoa que eu namorar é aquela que eu quero me casar. Entendeu? É algo que eu sempre tive, eu aprendi tanto com os meus pais, mas também com as pessoas aqui, Lucas, né, você sabe, e outras pessoas. Por exemplo, eu falo no meu caso, eu tenho uma listinha no caderninho e tal, eu faço a listinha, aquilo que eu quero da pessoa ideal. Uau, legal, isso era uma pergunta. Então você tem uma listinha, papel Eu tenho um físico. caderninho de oração. Pô. Uau, ó, pega a dica, irmão. Eu tenho- Meninas, eu vou deixar o e-mail dele aqui na É um pretendaço. que eu não tenho. Mas aí a gente tem o nosso caderninho, tem as pessoas, você vê em alguém e fala, nossa, como será a minha futura? É aquilo que eu quero, aquilo que eu oro, que todo dia tá lá de joelhos, ainda continua, tá, gente? E orando e tudo mais, e você tem aquela expectativa, porque não é de qualquer jeito, né? Não é assim. E tem os meus princípios. E uma coisa que eu errei, que eu falei no meu namoro, né? Que não durou muito mais.
Mas no meu namoro, tipo, eu via tudo na pessoa. A pessoa que eu namorei é excelente, é extraordinária, vocês conhecem e tudo mais. É uma menina inspiradora. E batia com as coisas que eu queria, que eu via nela, falava, menina de Deus, é isso, cara. Em oração e não deu outra. E foi a pessoa que eu me apaixonei, entendeu? E vocês oraram quanto tempo antes de assumir namoro? A gente orou muito pouco. Essa foi uma das minhas falhas que eu vou falar aqui. Um erro que você recomenda pra galera, Sim, não orar pouco. que eu aprendi com essa experiência, Uau. entendeu? Não falo assim, eu orei bastante, mas com a pessoa eu orei muito pouco. Mas não foi o sentido tanto da oração. Foi mais porque eu deixei muitas vezes de ouvir na oração. Eu falo de mim, falando da minha experiência, tá, Christian? Eu olhei a pessoa e falei, mano, a pessoa é top, é aquilo que eu quero. E batia com tudo, papum, é aquilo que eu queria, me apaixonei. A verdade é que assim, ninguém começa um relacionamento pensando que vai terminar. Sim. Primeiro respondendo a sua pergunta, cara, tanto antes, durante e depois, no nosso caso, que depois de um término, você aprende muito e você amadurece demais. Justamente por causa disso que você falou. Porque você olha pra trás e você consegue ver as coisas que você fez correto, aquelas coisas que você pode falar, nossa, isso aqui, sabe, tá legal. E as coisas que você precisa melhorar, entende? Então, eu acredito que antes, uma coisa que eu cresci em um lar onde, graças a Deus, que o meu maior exemplo de um relacionamento são os meus pais. Beijo, Paulinho e Eliana. Tio Paulinho. E eu tive esse privilégio, né, de ter eles como referência, eles como as pessoas que me educaram, e eles sempre foram muito claros comigo em relação a tudo, sempre me instruíram demais em relação a isso. Quando você conhece alguém e você começa a ver que algumas coisas se encaixam ali, que você sabe, que você realmente se apaixona por alguém. Você tem lista? Eu não tenho lista, mas... Tem só uma lista no coração, então. Eu tenho... Você tem física, papel mesmo, Na caderno de verdade, oração. o que eu tenho muito como base pra mim, eu até falo pra minha mãe, eu falo, mãe, que minha esposa um dia seja pelo menos um quarto do que você é, porque eu vejo... Garotas, vocês estão fritas, porque chegar aos pés das mães é difícil. É difícil. Porque eu sempre vi, assim, o meu pai, como o homem da casa, ele nunca deixou faltar nada, ele sempre foi o líder da casa, ele nos conduziu e sempre me educou muito e me tornou o homem que eu sou. E minha mãe, se eu pudesse, não tô querendo puxar o saco aqui, mas se eu pudesse ler o que fala sobre a mulher virtuosa, eu consigo comparar a minha mãe. Uau! Então eu falo assim, cara, o relacionamento dos meus pais, o casamento deles é um casamento de sucesso. Glória. E é essa realidade que eu quero levar para os meus filhos um dia. Então eu preciso casar com alguém que tenha as mesmas qualidades que estão na palavra de Deus, mas que eu também vi na prática com os meus pais. Entende? Então você tem um marco de referência ao casamento dos seus pais. Dos meus pais. Para balizar na hora de tomar uma decisão. Vou orar com essa irmã, não vou orar. Sim. Algo que eu aprendi e que na verdade até foi alertado antes, só que entra aquela coisa que o Dubem falou, sobre a gente não escutar. Esse é um problema muito grave que eu acho que acaba acontecendo porque você envolve um sentimento antes de realmente pensar e analisar. Como assim? Você tem que ser um pouco frio antes de colocar sentimento naquilo. Ele fala que o coração do homem é enganoso. Exatamente. O coração do homem é enganoso. Vocês acham que vocês foram enganados pelas suas próprias emoções? Sim, sim. Sim, sim, também. A emoção Rodolfo também se vê assim? foi muito enganado, né? Muito enganado. Cristo está aqui, pessoal. Não, mas é isso mesmo. Eu tava até vendo um vídeo há algum tempo atrás já, e era sobre daquele canal Escolhi Esperar, Muito bom. que começou esse movimento todo que é tão conhecido. E ele falou uma coisa que hoje eu olho pra trás e eu vejo que eu errei, que é o seguinte: ele fala, cara, antes de você se apaixonar, você precisa conhecer de fato. Quando você começa a conversar com alguém, quando você começa a conhecer alguém, você não vai falar todos os seus defeitos, as coisas que você erra, os seus problemas. É Facebook, né, gente? Você só põe a coisa bonita. Você só mostra aquilo que... Só que é bonito. A pessoa não vai chegar e falar assim, oi, tudo bem? Eu falo, ó, eu faço isso e aquilo, sabe? Você não vai fazer isso. E a outra pessoa também não. Vai que, né? Então você precisa... Eu creio que antes de realmente você se permitir,
gerar algo, você precisa conhecer de fato a pessoa. E qual é a dica que vocês dão para conhecer de fato? Quando vocês falam conhecer de fato, porque para o jovem que está nos assistindo, que ainda não anda com Jesus e nem segue os princípios bíblicos, mesmo que frequente uma igreja, conhecer uma garota é beijá-la, ir pro cinema, fazer sexo, viver todas as fases que nós compreendemos como para o casamento. Eles entendem conhecer uma garota assim. O que é conhecer? Como é que se conhece alguém? Na minha opinião, falando na realidade de igreja, você pode conhecer muito bem uma pessoa pelo seu ministério. Ministério, um ponto aí, ministério. Porque legal. Aquilo que a pessoa é no seu ministério é um reflexo daquilo que ela é no seu interior. Por mais que a pessoa pode mascarar ou fingir ser coisas que não é, você consegue ter um discernimento e consegue ver também toda a trajetória, se é uma pessoa firme, se é uma pessoa que está ali o tempo todo, se é uma pessoa que realmente se entrega pelo ministério. Então eu creio que assim, eu não posso ter alguém na minha vida que vai me impedir de fazer isso ou que não vai querer fazer isso comigo. Uau, isso é muito importante, porque eu já atendi mulher casada, frustrada porque casou com o cara e não aceita o ministério que ele tem. E a mulher se torna uma pedra de tropeço na vida do cara. Uma coisa que eu tenho, princípio indiscutível pra mim. Aonde eu vou, que Deus me chamou, pessoal, não tô falando o ID, ver o ID, vou ganhar e tal, beleza, isso aí. Deus chamou você pra ganhar almas e viver Jesus ao lado da pessoa que você vai escolher na vida. Mas a questão é, aquela pessoa vai estar com você no mesmo caminho, trilhar com você ou naquele mesmo propósito que você... Na mesma pegada e com aquilo. E esse foi um dos motivos. Cara, isso é uma coisa muito importante. Não que a pessoa não seja bênção, não fala, nossa, a pessoa é demais. Mas eu tô indo para um lugar, eu tenho minhas decisões, um ritmo, uma maneira de pensar. E lógico que tem aquilo que você tem que se adaptar, tem renúncia, que eu também descobri que no namoro você às vezes precisa renunciar algumas coisas e atender, isso é bem bacana. Mas em si, a essência, pra onde você vai, se a pessoa não vai, não concorda, não tá com você, então não adianta você forçar a barra. Eu, falando por mim, eu errei também no sentido de querer, então forçar a menina ser alguém que ela não era. Entendeu? Pra se enquadrar no que você gostaria. Okay. E isso forçava um pouco a barra, entendeu? E tinha muito atrito e coisa com isso. Então você tem que cair na real, tipo, falando pra mim, eu caí na real e falar, não é isso, não tá certo, cada um segue o seu coração. Você falou sobre meio que forçar a se enquadrar em algo, uma coisa que eu fiz, que eu vejo como algo errado, foi principalmente na época em que eu estava conhecendo, foi relevar muitas coisas. Como assim? A gente precisa relevar muita coisa num relacionamento. Ninguém é perfeito. Porém, existem algumas coisas que são fundamentais que você não pode. Ministério é uma coisa delas. Você fala, Davi, de tolerar. Por exemplo, esse defeito na Mariazinha é tolerável pra mim. Sim. Mas este, às vezes, até mais simples, mas para o meu temperamento, isso é intolerável. Isso. Então você já começa a fazer uns tic aí do check-out, check-in. Qual foi o problema? O problema foi que eu não deveria tolerar e eu tolerei. Tolerou. Algumas coisas por assim... Por engano do coração, por estar envolvido emocionalmente. Por isso que eu falei aquela coisa sobre o sentimento antes de avaliar, sabe? Eu sou muito ligado aos meus avós. E os meus avós são missionários. Eu já falei isso pra eles e tal. Eu falei, cara, se o senhor me chamar pra ir, eu vou. Só que se a outra pessoa não topar ir... E aí? Divórcio? Então. Divórcio é caminho pro cristão? Exatamente. Por que o jovem cristão espera tanto? Um dos pontos que eles estão respondendo aqui, que é o conhecer, é isso aí. É a avaliação na época da amizade, antes da oração, inclusive. Né? E no período da oração identificar, isso eu tolero, isso eu não tolero. No período do namoro para noivado, meu Deus, agora eu já estou comprometido. Não, você não está casado, você está apto a terminar para não fazer um péssimo matrimônio. E é o que eu vejo que aconteceu com vocês, um livramento do Senhor. Sim. Se vocês conseguem compreender que poderia ser estas pessoas e que Deus poderia modificar e acontecer um reencontro lá na frente, isso pode acontecer. Porém, teria que ter uma transformação. Porque a pessoa é ruim sob nenhuma circunstância. Vocês são ruins sob nenhuma circunstância. Só não toleram um ao outro determinados pontos. E isso tem que ser avaliado, gente. Isso tem que ser avaliado. Porque se coloca a emoção, fica a frustração. Tá, deixa eu falar um ponto que você comentou, rapidinho para encerrar. Sabe a questão, acho que o Davi ou o Cristian falou sobre a questão da gente transparecer aquilo que a gente é.
no secreto é o respeito. Hoje, né, eu tenho um amigo, o Matheus Melo, vocês conhecem, e de uns meses pra cá ele teve algum contato com alguns amigos meus, né, que não frequentam a igreja e tudo mais. E ele presenciou o respeito que eles têm. Uau. Teve uma vez que a gente chegou na casa desse meu amigo, e eles estavam bebendo cerveja, jogando videogame e tal, não sei o que, a gente chegou. E a gente foi na cozinha, tava cumprimentando o pessoal, eu vi de costas que passou uma sombra. Era meu amigo, era meu amigo abrindo a geladeira, sem a gente perguntar, o Melo ainda estava cumprimentando o pessoal. Esse meu amigo foi até a geladeira, já pegou um refrigerante, colocou 2 copos na mesa, encheu com Coca-Cola, falou assim, ó, bebe aí porque eu sei que... Bebe o refrigerante porque eu sei que vocês não bebem. Meninos, foi maravilhoso. O tempo ruge contra nós. Pastor aqui na minha garganta. Esse bloco vai ser só de meninos. Vamos ter que lançar uma outra gravação só com bloco de meninas. Então assista também. Este bloco é só com os meninos solteiros da Igreja Cristo Salva, da Geração com Propósito, de Itupeva. E agora nós vamos para um bloco com as meninas solteiras da Geração com Propósito de Itupeva. Fica conosco. Eu só queria encerrar, já que esse bloco é só de rapazes, temos tempo. Eu queria ler um versículo e ouvir a opinião de vocês. Como vocês fazem para acreditar nesta palavra dita pela boca, escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. E o texto está lá em Provérbios, que diz assim: quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial de Deus, o Pai. Provérbios 18, 22. Como que vocês acreditam que esse versículo vai se cumprir? Porque hoje vocês são solteiros. Como vocês acreditam que esse versículo vai se cumprir? Sinais, comportamentos, como é que vai se cumprir essa palavra? Porque a esposa, os pais podem deixar herança. Ou não, né, gente? Mas isso não é tão importante. O importante é a esposa. Porque uma esposa, mulher tem a rodo por aí. Mas a esposa vem do Senhor. Como vocês... Porque é uma palavra de Deus, então está escrito, vai se cumprir. Como vai se cumprir? Como vocês creem nisso? Eu já vou falar porque eu tenho... Isso daí eu já tenho algo dentro do meu coração. Eu acredito nessa passagem. Depois eu quero que vocês se virem. Mas diante desse versículo, o que eu acredito é que quanto mais a gente se envolve com o reino de Deus, mais Deus se envolve com a nossa vida. É claro que Deus espera atitude, né? Deus não vai colocar a pessoa na sua frente e falar, filho, agora você fala paz. Deus não vai fazer isso. Essa atitude é o quê? Se tornar amigo, sim, chamar pra conhecer, conversar, perguntar. Ser amigos, irmãos em Cristo. Muito bom. Então eu creio isso. Quanto mais você se envolve no reino de Deus, quanto mais você é amigo de Deus, mais Deus se envolve na tua vida. Então Deus, ele começa a cuidar da sua vida. Então imagina, você que está assistindo, olha bem pra mim. Ó, foca nele. Foca bem nele. Se você cuidando das suas coisas, você já acha que tá bom, imagine o próprio Deus. Isso aí. Ó, aí você coloca o meu telefone 0800. muito bom. O tempo tá acabando. Então, você beleza. Você mandou uma revelação, eu vou mandar outra revelação. Duas revelações. Pega essa. Batalha de revelação. Pega o mic, vai. Então é o seguinte, tem a ver tudo com o que eu falei sobre estar envolvido no reino, estar envolvido no ministério. Eu vi isso em algum lugar, eu não lembro aonde, mas quando você me convidou para participar do programa, isso veio muito forte no meu coração. E é algo que conseguiu exemplificar tudo aquilo que os meus pais sempre me falaram. No Antigo Testamento, a presença de Deus, quando foi inaugurado o Templo de Salomão, se fez com uma nuvem. Então, muitas das vezes, quando a gente quer representar o Senhor, o Espírito Santo, né, Deus ali, como algo físico, a gente fala da nuvem. E o Senhor colocou algo no meu coração. Cara, quando você está no centro da nuvem, quando você está no centro da vontade de Deus, as pessoas que estão fora da nuvem, as pessoas que não estão na vontade de Deus, as pessoas que não estão... Exemplo. Vai que o Willi esteja assistindo. Boa. Vamos você. Isso. Depois você pede perdão antes da Santa Ceia. Quando você está dentro da nuvem, as pessoas que estão fora dela, uma nuvem de glória, uma nuvem densa, não conseguem te ver, não conseguem te alcançar. E quando você está dentro dela, você não consegue ver o que está fora, porque tem algo te cercando, algo te protege e você está no centro da vontade de Deus. Só que outra pessoa que também está dentro da nuvem, você vai conseguir ver, porque você está próximo.
Então isso é algo que eu carrego na minha vida em relação ao ministério, em relação à igreja. Cara, a gente precisa estar envolvido com Jesus. Jesus é aquele que nos completa e aquele que vai satisfazer todos os nossos desejos. Davi, Amém. para você então, a esposa que vem do Senhor, ela está no povo de Deus. Sim. Não está no mundo. Não, de maneira... Ela vai estar no povo de Deus. E você vai avaliar o período desse povo também, né? Porque às vezes tem gente que se converte com um ano na igreja, maior fake news. Exatamente. A gente precisa ver os frutos, Fake né? news. Como eu falei mesmo. Se a pessoa é constante, se a pessoa não é, sabe? Boa. Fora de cogitação, uma jovem que te procure da faculdade, do trabalho, na rua, que não seja do povo de Deus. Sim. Fora de cogitação. Pega a dica, irmão. Se você é do mundo, Cris, não mande o seu currículo. como você acredita que esse versículo converter ele. que o Vou Senhor converter. dá uma esposa, ele vai se cumprir na sua vida? Como isso pode acontecer? Gente, você se pergunta pra mim assim, ó. Não olha pra cá, olha pra mim. Ô, louco. Brigadeiro. Eu não posso negligenciar o Espírito Santo, né? Nessa área. Eu posso negligenciar o que ele vai fazer e eles já falaram aqui o que eu ia falar. Que você acredita É nisso? o que eu acredito. Que tem que estar onde eu vou estar, é o propósito, vai estar junto comigo o que eu vou fazer. Aquilo então Tem que falar doce assim, igual você, a sua garota? Não, acho que não, tem que ter sentido. Né? Não, é sério, eu falando aqui, parece o cara do ovo passando na rua. Sua esposa está aqui esta noite, tudo bem? Fique registrado nas câmeras isso. Meninos, eu quero agradecer vocês, foi maravilhoso. Nós vamos lançar esse bloco só de rapazes, porque gerou assunto, depois um só de garotas. Quero dizer que faltou muito conteúdo pra gente trabalhar enquanto vida de solteiro, mas eu acredito que vocês trouxeram experiências riquíssimas pessoais, conteúdos riquíssimos de experiências de vocês que podem inspirar outros. Então eu gostaria só que vocês deixassem o Instagram ou o WhatsApp, o que vocês quiserem. Por quê? Pra fazer Rapaz, um você branding. que está na igreja há pouco tempo, ou você que está sendo assolado com essa dificuldade de se posicionar de acordo com as escrituras sagradas, nós queremos te ajudar. Você não precisa andar sozinho, como eles disseram, a importância do relacionamento, de ter amigos. Então você que nos assiste, rapaz, é possível, está a prova aqui. Então nós vamos deixar o contato dos meninos para que você entre em contato. Identifiquei com o Rodolfo, com o Davi, com o Christian, eu vou entrar em contato com eles, eu quero fazer amizade com eles, eu quero aprender com eles, eu quero que eles tirem algumas dúvidas minhas. Então segue agora o momento do contato dos jovens padrão. Vou passar meu Instagram, Davi Alencar, __, meu Instagram. Do Cris. Você vai falar o meu? Pode falar. Arroba Nova Monte Serrate. Fala. Olá. GP Monte. Christian do Bem, só procurar arroba Christian do Bem, você vai ver minha fotinha lá. Arroba o Rodolfo Pereira. Não é o Abrantes, o Abrantes é o Rodolfo Abrantes, não é o Rodolfo Pereira. É um homem de Deus. Eu me inspiro no homem de Deus. Glória a Deus. Amém, galera? Esse foi o nosso GP, Semana do Dia dos Namorados. Antes de tudo, o tempo de ser solteiro dentro da igreja. Essa é pra você, pra aprender, pra se inspirar, pra se transformar, pra que você seja o próximo, ano que vem, sentar aqui conosco, pra inspirar toda essa geração planetária. Um beijo, galera. Paz do Senhor. Você tá na igreja, aparece? Aí eu acho que ficou pelo menos 5 minutos parado. Mas aí...